Bem-vindas, irmãs! Hoje o vídeo é sobre como superei os desafios e comecei a ter clientes todos os meses como iniciante. Sim, isso é possível, aconteceu comigo, aconteceu com várias outras e eu tenho certeza que se você prestar bem atenção nesse vídeo e executar o que você vai aprender aqui, você também será uma transista iniciante que não vai só correr atrás de clientes, mas os clientes vão correr atrás de você. E já nesse início começar com uma transista inexperiente, porém madura, porém esperta, porém tendo inteligência e expertise no empreendedorismo. Contextualizando um pouco para vocês, eu comecei a trançar cabelos em 2021 e comecei a trançar na antessala da minha casa. A minha casa ela tinha duas salas pequenas, então uma era para minha família e a primeira sala era para os meus atendimentos. Então quando eu comecei a trançar, eu coloquei uma cadeira, um espelho, uma mesa e comecei a trançar cabelos lá. Em poucos meses eu comecei a ter minhas primeiras clientes e essas primeiras clientes me trouxeram mais clientes. Eu comecei a ter uma cartela fixa de clientes. O que é uma cartela fixa? São as clientes que vão de 2 em 2 meses, de mês em mês, que sempre voltam, que sempre estão retornando. Então eu tinha no meu primeiro ano, em mais ou menos 6 meses, uma cartela fixa de clientes. Abaixo de Deus, assim, primeiramente Ele que me deu graça, me deu oportunidades. Eu tive algumas estratégias, mesmo não tendo experiência nenhuma. Eu tive algumas estratégias que me ajudaram a alcançar clientes. A gente, quando começa, a gente tem a noção de que não é fácil o começo. De fato, não é fácil. Mas ele pode ser acelerado, ele pode ser melhorado, ele pode ser mais lucrativo se você tiver inteligência, se você tiver estratégia. O meu início não foi fácil, principalmente porque eu demorava muito nos procedimentos, mas ele foi super lucrativo pra mim, super lucrativo. Nunca imaginei que no meu primeiro ano eu já estava fazendo 3 mil reais, 4 mil reais. Meu dezembro foi assim, bombástico no meu primeiro ano. Então é possível, se você estiver começando, você também ter um começo como esse. O erro de muita gente que tá começando é achar que com conteúdos soltos, com aulas soltas, a gente consegue ali pegar um pouquinho de cada um, conhecimento de cada um e formar o nosso próprio conhecimento e seguir em frente e trabalhar. Mas não é bem assim, tá bom? Todo mundo precisa de direção, de orientação, de alguém que pegue na sua mão e te direcione, alguém mais experiente. Então, eu busquei no meu início uma professora, uma mentora, não para trançar cabelos, porque trançar cabelos eu aprendi sozinha assistindo vídeos no YouTube, mas a empreender e ganhar dinheiro com isso. Logo de cara eu encontrei uma mentora. Não paguei nada, gente, não tive oportunidade de comprar logo de cara o curso da minha mentora, mas logo no início eu foquei em uma pessoa que eu tive ali inspirações, referência e motivação. Eu tinha um modelo ideal de transista na minha cabeça e não fiquei muito atenta a outras pessoas. Eu sempre ficava mais focada naquela transista que eu me inspirava e me identificava. Eu entendia que ela se parecia comigo, então eu poderia também, ter a mesma, não a mesma, mas um caminho parecido com o dela, de seguir as etapas que ela seguiu. Então eu fui me dedicando à minha mentora, a seguir os conselhos dela, a seguir a dinâmica dela, a estudar o que ela falava. E inclusive depois de
de alguns meses eu ganhei da minha irmã o curso dela. Então, meu primeiro curso com ela nem fui eu que investi, foi a minha irmã que me ajudou. Eu não sei nem como seria se eu não tivesse tido essa inteligência de que, calma aí, tem muitas transistas e eu vou ficar perdida se eu ficar seguindo todas elas, e o que eu vou fazer? Então, eu vi uma, tive muita admiração e respeito por ela. Não era algo de inveja, não era algo de cópia, que muita gente também erra nisso, acha que se inspirar é cópia, e não é. Então, ter essa direção, mesmo que seja gratuita no início, é muito importante. Outra coisa, eu entendia que eu precisava ter habilidades de comunicação para vender o meu serviço. Então, quando alguém me perguntava, quando alguém fazia orçamento comigo, quando eu oferecia meu serviço para outras pessoas, mandava mensagem para as minhas amigas, para os meus conhecidos, dizendo: olha, eu estou transando agora, informava o meu serviço, eu sempre era muito educada, profissional. Nunca tratei meu serviço como brincadeira, como hobby. Por mais que eu não tinha um espaço, eu não tinha experiência, estava tudo muito no início, mas eu tinha consciência de que eu precisava ser profissional para as pessoas me levarem a sério. Então, ter profissionalismo desde o início me fez me destacar. E eu sempre fui uma pessoa muito dedicada em tudo que eu fiz. Então, se eu estudava muito. Se eu trabalhava muito, eu me dedicava muito. Eu sempre mergulhei de cabeça nos meus projetos. Quando eu comecei, eu estudei bastante sobre empreendedorismo, comunicação, como vender, como oferecer o serviço, como, enfim, atender o cliente. Então, eu tive essa consciência de ser profissional muito antes de ter uma empresa concreta, uma empresa física, uma empresa montada. E outra estratégia foi usar as redes sociais ao meu favor. A minha estratégia era divulgar o meu serviço, porém eu entendi que não bastava oferecer e mostrar o que eu fazia, até porque as minhas tranças na época eram bem feias, eram bem amadoras, né? Então, eu tinha que aparecer, falar mais, eu tinha que me mostrar, eu tinha que criar uma marca pessoal, que na época era muito imatura ainda, aparecia, né, com roupas que não eram apropriadas, falava coisas nada a ver, aparecia na internet falando nada com nada, falando coisas da minha vida, sem estratégia nenhuma. Mas, mesmo no início, eu entendia que era importante eu aparecer, eu estar presente nas minhas redes sociais, nas redes sociais da minha empresa. Então, ter essa consciência também me fez acelerar de forma absurda. Tanto que eu lembro que eu comecei com 300 seguidores. E em poucos meses, eu acredito que, não vou saber ao certo, mas não foi nem um ano completo, eu consegui 10 mil seguidores. Primeiro foi 6, depois foi 10, depois foi muito rápido, tive um boom de crescimento, porque existe, né, essa fase que o Instagram ele ajuda esses pequenos criadores de conteúdo, e aí tem esse boom no início que te coloca assim lá em cima, muito legal. E isso me ajudou bastante a ser reconhecida no meu bairro, na minha cidade. Aparecer, fazer conteúdos. Eu tinha uma marca visual, eu tinha uma identidade visual, que eu também entendi isso com a minha professora, que na época eu ainda não tinha comprado nada dela, mas eu tava entendendo e pegando o que ela me ensinava para todos no Instagram. E através disso eu executava o que eu aprendia de forma gratuita. Eu comecei a ter muitas procuras, né? Muitas pessoas chegavam no meu Instagram: oi, você é de onde? Pessoas de outros estados me mandavam mensagem querendo o meu serviço. E naquela época eu já estava também, depois desses meses, né, de início, eu também já estava praticando bastante. As minhas tranças tinham melhorado, não estavam muito boas, mas tinham melhorado. E aí foi quando houve muitas procuras. Conforme a minha visibilidade aumentou, as procuras aumentaram e as clientes também aumentaram. Então isso foi algo essencial. Depois dessa fase iniciante, teve outras coisas que eu fui implementando, fui acrescentando, a gente vai amadurecendo e a gente vai errando
muito. É muito importante que você tenha consciência de que na sua carreira empreendedora você vai errar bastante. E tá tudo bem, faz parte. O erro, ele é até mais importante do que o acerto. Então o erro, ele vai te ajudar a crescer, a amadurecer e a aprimorar o seu negócio. Não desista, por mais que as adversidades, a sua rotina, seus filhos, sua faculdade, o seu trabalho CLT estejam te atrapalhando, entre aspas, né? Estejam dificultando esse processo do seu negócio, esse processo do seu desenvolvimento. Não desista, por mais que seja pequenos passos, você ainda está avançando. Não quer dizer que é porque são poucas coisas que eu faço que você não está avançando. Você está. Mesmo devagar, você está. Então valorize as pequenas conquistas, as pequenas coisas que você faz e continua, tá bom? Então é isso, um beijo, minha maravilhosa, e até o próximo vídeo.